Olá pessoal, hoje eu venho compartilhar com vocês 4 opções de ovos de colher, em especial para a Páscoa, para vocês que querem vender ou até mesmo ganhar uma renda extra, tá? Ou presentear se vocês quiserem. Nesse vídeo eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês e o melhor pessoal, com apenas 2 receitas de recheios, nós vamos transformar em 4 sabores, tá? E também o rendimento da receita que eu vou passar aqui para vocês vão render 12 unidades de ovos de colher, então dá para lucrar muito, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. Então vamos começar com o nosso primeiro recheio, que vai servir para 2 sabores. Aqui na panela eu estou colocando uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar aqui 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou usando o chocolate 50% cacau, mas vocês podem usar um da sua preferência, tá bom? Vou mexer aqui muito bem os 2 ingredientes até que o chocolate em pó ele venha dissolver assim completamente no leite condensado. Depois que dissolver assim, você vai colocar 2 caixinhas de creme de leite e cada caixinha dessa contém 200 gramas. Vou colocar aqui também 100 gramas de chocolate. Eu estou usando chocolate em gotas, mas vocês podem usar o chocolate em barras também, que dá certo, tá? E por último, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga, mas pode ser margarina também. Em seguida, vamos levar tudo ao fogo. Nesse momento, pessoal, como eu sempre falo, coloque o fogo do médio para o baixo, porque assim evita queimar o seu recheio, tá? E aí você vai mexendo até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando aqui pra vocês, pessoal, que esse recheio eu vou fazer 2 sabores, tá? Os sabores que eu vou fazer com esse recheio vai ser de Ferrero Rocher e também de brigadeiro com morango, tá? São 2 sabores que também vendem muito e também o rendimento que vai ter, com certeza vocês vão lucrar, tá bom? Então, aí eu fui mexendo muito bem, como vocês estão vendo. E o ponto certo, pessoal, o ponto que eu gosto, é um recheio mais cremoso, com um pouco de consistência, porém não aquela consistência para recheio de bolo, tá? Então, o ponto certo pra mim é exatamente esse aí que vocês estão vendo. Na hora que você levantar a espátula, ela não vai cair, o recheio não vai cair em pedaços, ele não vai cair em blocos, porque esse ponto é para bolo, tá bom? Para ovo de colher é importante que seja um recheio consistente, porém não tão firme, tá? Então, quando chegar nesse ponto aqui, que vocês estão vendo, aí você já pode desligar o fogo e aí você vai passar esse recheio para um recipiente da sua preferência. É muito importante que você cubra com plástico em contato com o seu recheio para não criar uma nata aí por cima, uma película, tá bom? E aí você vai deixar ele esfriar em temperatura ambiente. É importante que você não coloque na geladeira para não ficar consistente aí na hora de você rechear os seus ovos de colher, tá? Vamos então agora fazer o nosso segundo recheio, que também vai servir para mais 2 sabores. Então, aqui na panela, vou começar colocando uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar também 6 colheres de sopa de leite em pó, estou usando leite ninho. E aí, eu vou mexer também muito bem os 2 ingredientes, até que o leite em pó ele venha dissolver completamente no leite condensado. Quando dissolver assim completamente, vamos acrescentar aqui 2 caixinhas de creme de leite e cada caixinha também contém 200 gramas. E por último, vamos colocar uma colher de sopa de manteiga, mas como eu falei, pode ser margarina também. Vamos repetir o mesmo processo, levando ao fogo do médio para o baixo. E você também vai mexer aí até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse recheio, pessoal, eu vou fazer nos sabores de Kinder Bueno e também no sabor de bombom, tá? Bombom de morango. Então, também são 2 sabores aí que vende muito, tem bastante saída, tá? Então, aí eu fui mexendo muito bem e o mesmo processo que eu falei pra vocês, a consistência. E o ponto também desse recheio é exatamente esse aqui. Quando chegar nesse ponto aí, você já pode desligar o seu fogo, tá? E esse recheio, pessoal, eu vou dividir em 3 partes. Porque, na verdade, a metade dele aí eu vou transferir agora para um recipiente. A metade desse recheio vai servir para o sabor de bombom de morango, tá? Então, a metade dele eu coloco aí. Vou cobrir com plástico também em contato com o meu recheio, deixando esfriar em temperatura ambiente. E a outra metade desse recheio eu vou dividir aqui em 2 partes, porque vai servir para o recheio de Kinder Bueno, tá? Vocês vão entender por que eu vou dividir em 2 partes.
é porque um deles eu vou colocar chocolate branco e no outro eu vou colocar Nutella, tá? Então, com o recheio ainda quente, assim que sair do fogo, você coloca em um deles 50 gramas de chocolate branco. Eu vou afundar aqui um pouco com a colher, só para ele ir derretendo, tá? Enquanto eu mexo aí o outro com a Nutella. Então, é só você colocar, porque o próprio recheio quente, ele vai derreter o chocolate. No outro, eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de Nutella, Nutella pura, tá, pessoal? A própria Nutella mesmo. Então, você coloca aí 2 colheres de sopa bem cheia e vai mexer muito bem. E eu sei, pessoal, que a Nutella tá cara, tá? Porém, vocês vão ver que o rendimento dessa receita que eu estou passando pra vocês vai valer muito a pena pela quantidade que rendeu, tá? Então, dá pra lucrar. Então, depois de mexer muito bem, esse primeiro aqui já está pronto. Agora, eu vou mexer aí o branco, tá? Com o chocolate branco. Então, aqui o chocolate já derreteu, então fica mais fácil pra você mexer. Então, é só mexer tudo muito bem. E aqui também já está pronto. Peguei, pessoal, um plástico filme, coloquei aí por cima de cada recheio também, como eu falei pra vocês, porque assim evita que crie uma nata, uma película aí por cima do seu recheio, tá? Por isso que é importante. Agora é só deixar esfriar também em temperatura ambiente. Vou fazer agora o complemento do meu sabor de bombom de morango, porque ele precisa de uma cobertura, tá? Aí por cima dele. Então, aqui, pessoal, eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas pode ser em banho-maria também. Eu derreti 100 gramas de chocolate. Eu estou usando aquele que é metade meio amargo, metade ao leite, mas você pode usar um da sua preferência, tá? E vou colocar aqui 4 colheres de sopa de creme de leite. E depois eu vou mexer muito bem, que vai virar uma ganache. Essa é a cobertura do nosso sabor de bombom de morango, o ovo de colher. Então, depois de mexer muito bem, aqui já está pronto, eu também vou reservar. E agora eu vou para o próximo passo, que é fazer as casquinhas de chocolate. E para fazer as casquinhas de chocolate, eu vou usar essa forminha aqui, que é daquelas que tem 3 partes, que é muito mais prático de usar, que é de silicone, tá, pessoal? Ela vem com a parte de cima, ela vem com silicone e a parte de baixo. Essa que eu estou usando dá pra fazer 5 casquinhas de uma vez só. Eu comprei em loja de artigos para festas, porém vende daquelas que é individual, que você faz uma por vez, tá bom? Eu vou mostrar aqui de perto pra vocês que ela vem com uma marcação, que você só coloca o chocolate aí até essa marcação, e aí você leva pra geladeira, então não precisa você ficar retirando, banhando, levando pra geladeira novamente. Você leva de uma vez só e a casquinha fica pronta, tá? Além de economizar o seu tempo, é muito mais prático de usar, tá bom? O tamanho dessas forminhas que eu vou usar aqui, pessoal, para fazer hoje é de 150 gramas cada, tá? Porém, o chocolate você não vai colocar 150 gramas em cada forminha dessa. Você vai colocar entre 70 a 75 gramas, porque o restante nós vamos preencher com recheio, tá? O ovo de colher funciona assim. Então, aqui eu vou pesar 350 gramas de chocolate. Eu estou usando chocolate fracionado, mas se você quiser usar o nobre, pode também, tá bom? E aqui eu estou usando 350 gramas de chocolate, porque dividido para 5 casquinhas que eu vou fazer, vai ficar 70 gramas de chocolate para cada casquinha, tá? Então, derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos esse chocolate. Você pode derreter em banho-maria também. E aí, eu vou preenchendo até a marcação que eu falei pra vocês. A forminha vem com a marcação, então fica mais fácil pra você não errar, tá? Você coloca o chocolate somente até a marcação. E como eu falei pra vocês, pessoal, se a sua forminha for, por exemplo, de 250 gramas, sempre use 120 ou 125 gramas de chocolate, tá bom? Sempre a metade e o restante você vai preencher com recheio, tá? Então, em seguida, você bate um pouco na mesa, é importante para que saia todo o ar, para que não fique bolhas na sua casquinha, tá bom? Em seguida, eu venho com silicone, vou colocando aí um em cada. Depois, eu venho com a parte de cima e aperto um pouco para que esse chocolate ele venha subir. Lembrando, pessoal, que se você usar chocolate nobre, é importante que você faça a temperagem do chocolate, tá? Aqui eu estou usando chocolate fracionado, por isso que eu só derreti e coloquei nas forminhas. Agora eu vou virar aqui e vou apertando assim dos lados, só para ter certeza que esse chocolate desceu, para que as casquinhas elas não fiquem com falhas, tá?
Agora eu vou levar pra geladeira, na parte de baixo. Eu nunca coloco no freezer, no congelador, eu coloco sempre na parte de baixo. E aí você vai deixar lá até que essa parte de cima fique opaca, fique transparente, tá? Enquanto isso, eu peguei um pouco do chocolate derretido e vou banhar alguns morangos. Para vocês que têm dúvidas, eu coloquei um palito de churrasco, pode ser um palito aí que você tiver, no morango dessa forma e vou virando assim, porque eu acho que fica mais fácil, tá? Se você quiser banhar todo o morango, você pode fazer isso. Eu não quis banhar ele todo, eu quis deixar dessa forma aí. Então, eu sempre vou virando assim. Aí eu deixo escorrer um pouco, né, do excesso do chocolate e vou sempre colocando no prato. E aí eu fiz esse processo aí com alguns morangos. Depois eu peguei um pouco do chocolate, coloquei num saco e fiz um corte bem pequeno e vou fazendo esse zigue-zague, aí vai ficando essa decoração. Eu nem precisei levar pra geladeira, tá, pessoal? Em temperatura ambiente mesmo, esse chocolate ele seca, tá? Nem precisa você levar pra geladeira, que ele vai secar. Então agora eu vou reservar fora da geladeira mesmo. Eu fui na geladeira, pessoal, eu tirei a forma e vou mostrar aqui pra vocês, tá? Quando tiver transparente, como eu falei pra vocês, opaco nessa parte de cima, esse aí é o momento certo de você tirar da geladeira, tá? Não tire enquanto essa parte de cima não ficar completamente transparente, tá bom? Pra desenformar é muito fácil, você começa tirando essa forma de cima e depois é só ir tirando o silicone que ele vai desenformar muito fácil. E como eu falei pra vocês, eu usei chocolate fracionado, chocolate ao leite. Se você for usar o chocolate nobre, é muito importante que você faça a temperagem, senão vai derreter, tá, pessoal? Então, depois que você tirar o silicone, observe que sai muito fácil da forminha e observe o brilho que ficou, pessoal. Em seguida, eu cobri essa parte de trás aí com plástico filme, todas as casquinhas. Porque na hora que você for colocar aí na sua embalagem, a sua casquinha ela não vai ter um contato direto com a embalagem, tá? E aí fica mais higiênico você forrando essa parte de trás aí com plástico filme, tá bom? E o primeiro sabor, pessoal, que eu vou começar aqui vai ser o de Kinder Bueno. Eu peguei os dois recheios, tanto de Nutella como de chocolate branco, coloquei no saco de confeitar. E eu vou usar aqui o bico 1M. Porém, se você não tiver saco de confeitar, não tiver bico, não tem necessidade de você fazer esse processo com uma colher, tá? Então, eu coloquei aí primeiro o recheio de chocolate branco. Venho agora com alguns bombons, porém não é uma regra, pessoal. A maioria só coloca o bombom em cima, tá? Pra decorar. Eu estou usando porque o valor que eu cobro já é incluso aí esse gasto, tá? Esse custo. Se você achar que o custo vai ficar muito alto, só coloque o bombom em cima. Não tem necessidade de colocar o meio, tá bom? Então, eu finalizo agora aí com o recheio da Nutella. Para decorar, eu vou colocar aqui alguns bombons, né, de Kinder Bueno. E vou colocar 2 brigadeiros. Vou passar aqui pra vocês algumas dicas de decorações, tá? Mas só como dica mesmo, você pode decorar aí da forma que você preferir. Esse primeiro de Kinder Bueno eu fiz dessa forma, colocando 3 bombons e 2 brigadeiros. Vou mostrar de perto aí pra vocês verem. E assim ficou o resultado de perto, pessoal. Aí eu montei mais um, porque na verdade, cada sabor aí eu fiz 3 ovos de colher, tá? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar 2 de cada sabor. Eu comecei com a Nutella, coloquei os bombons ao meio e finalizei com o brigadeiro de chocolate branco. Então, assim, você pode fazer tanto da primeira forma que eu fiz, como dessa daí, tá? Finalizei agora com alguns bombons também Kinder Bueno e coloquei aqui um pouco de granulado de chocolate branco e chocolate ao leite e assim ficou o resultado dos dois. E agora vamos para o próximo sabor, que vai ser de bombom de morango. Então, eu peguei aquele recheio lá que eu tinha separado, que é o brigadeiro de leite ninho, coloquei a metade no fundo. Aqui eu já estou usando o bico 4B, tá, pessoal? Para vocês que querem saber. Agora eu venho com os pedaços de morango, coloco aí ao meio. Em seguida, venho com brigadeiro de leite ninho novamente. E agora eu vou colocar aquela cobertura de ganache que eu falei pra vocês, porque esse é no sabor de bombom de morango, tá? Vou espalhar muito bem aí com o auxílio da colher.
Vou decorar agora aqui com raspas de chocolate. Essa raspa de chocolate eu já comprei pronta. Mas vocês podem usar aí por cima granulado, vocês podem usar até mesmo raspa de chocolate ao leite ou meio amargo, tá? Dá certo também. Agora eu peguei 2 morangos daqueles que eu banhei no chocolate e vou colocar em cima. E assim ficou o resultado, pessoal. Fica bem delicado, né? Mas fica bem bonito também. Agora, uma outra dica pra vocês, com esse mesmo sabor, bombom de morango, eu peguei com um bico de confeitar, o 4B, vou fazer pitangas em toda a volta. Aí é só mais uma sugestão de decoração pra vocês, tá? O passo a passo da montagem é o mesmo que eu fiz do primeiro aí. Peguei alguns morangos, cortei ao meio. Lembrando, pessoal, que eu só faço isso na hora de entregar para o cliente, tá? Porque se você corta o morango aí muito tempo antes, ele começa a soltar água, tá? Então, coloquei alguns pedaços de morango e finalizei com esse banhado no chocolate. Então, assim ficou o resultado, pessoal. Mais uma opção de decoração para vocês, tá? Vamos, então, agora para o terceiro sabor. E eu peguei aquele brigadeiro tradicional, a metade dele, tá? Coloquei no saco de confeitar, agora já estou usando o bico M. Vou colocar aí um pouco no fundo do recheio. Agora, no meio, eu venho com Nutella pura, que eu coloquei também no saco de confeitar. É importante que seja Nutella pura, tá, pessoal? Agora, eu vou colocar aqui um pouco de amendoim, porém, tem muitas pessoas que usam castanha. Dá certo também, tá? Coloco aí um pouco ao meio e venho com o brigadeiro novamente. E agora, para decorar, vou colocar aí amendoim em toda a volta. Então, eu coloquei um bombom aí inteiro e o outro eu parti ao meio. Vou colocar um atrás e um aqui na frente. E esse é o resultado de perto para vocês verem. Fiz uma outra decoração com esse mesmo sabor, só como mais uma dica para vocês. Então, passo a passo foi o mesmo, tá, pessoal? Eu só coloquei aí um bombom no meio e no lugar do outro bombom eu coloquei 2 brigadeiros. E vou finalizar agora com um pouco de Nutella aí na parte de cima. Então, é só mais uma opção mesmo de decoração para vocês, tá? E esse é o resultado de perto. Agora eu vou para o último sabor, que vai ser de brigadeiro com morango. Aqui eu vou começar colocando o brigadeiro aí no fundo, também um pouco do brigadeiro. No meio eu coloco pedaços de morango, igual eu fiz com o bombom de morango, tá? Então, eu coloco pedaços aí ao meio. E vou finalizar colocando o brigadeiro por cima. E aí, depois que eu colocar o recheio de brigadeiro por cima dos morangos, eu vou colocar brigadeiro em toda a volta aí da casquinha, tá? Vocês vão ver. Vou finalizar o meio fazendo 2 rosas com esse mesmo recheio e vou finalizar colocando 2 morangos aí, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu decorei com morangos e também brigadeiros. E assim ficou o resultado, pessoal. Fica bem bonito também. Aí, eu fiz o mesmo processo com o outro e vou mostrar aqui outra decoração em cima pra vocês. Fiz dessa forma, tá? Então, vocês podem usar a sua criatividade aí na hora de decorar. Fiz esse processo com todos e, como eu falei pra vocês, cada sabor teve um rendimento de 3 ovos de colher, tá, pessoal? Como vocês podem ver aí, as decorações que eu não consegui mostrar pra vocês, para o vídeo não ficar mais longo ainda, eu estou mostrando agora pra vocês. E o rendimento total das 2 receitas, né, dos 2 recheios, foram 12 unidades, 12 ovos de colher do tamanho de 150 gramas, porém com o recheio ele pesou entre 230 a 235 gramas cada ovo de colher, tá?
Então agora, pessoal, eu vou cortar aí um de cada sabor para vocês verem o resultado por dentro. Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês tudo detalhado, inclusive a validade, tá? Mas já quero adiantar aqui uma dica para vocês. Todo recheio que vai morango fresco, pessoal, a validade é de no máximo 2 dias. Uma dica que eu dou para vocês, que eu sempre faço, é quando estiver próximo do horário de entregar para o cliente, você montar o ovo de colher que vai morango fresco. Você pode deixar os recheios prontos, as casquinhas prontas, tá? E aí você só vai montar, a montagem é bem rápida, né? Então, fazendo dessa forma, você vai entregar para o cliente com os morangos ainda perfeitos, eles não vão estar murcho e nem soltando água, tá bom? Então, eu espero que essa dica aí tenha te ajudado. É dessa forma, pessoal, que eu finalizo mais um vídeo. Eu desejo muito que vocês vendam muito mesmo nessa Páscoa, tá? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos também, para que possa ajudar outras pessoas a vender e ganhar uma renda extra, tá? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative também o sininho das notificações aqui embaixo, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal e outras receitas de Páscoa que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!